Se nós não estivermos focados nas coisas certas, a lógica eu vou focar nas coisas erradas. Ah, Senhor, aumenta a nossa fé. Claro que Ele aumenta a nossa fé. Eu estou focado nisso? Estou focado nesse crescimento? Porque se eu estou focado nas minhas misérias, nos meus sentimentos, eu nunca vou ter essa fé. Porque a palavra diz, inclusive acho que foi, não sei se foi dessa semana, da segunda-feira ou da semana passada, na sexta-feira, que a bispa leu aquela passagem: se você se mostrar fraco no dia da angústia, da batalha, é porque sua força é pequena. Ou seja, se eu me mostro fraco, é porque eu sou fraco. Se eu sou uma pessoa descontrolada, é porque eu sou fraco mesmo. Se eu me mostro descontrolado, é porque minha força continua pequena, porque eu não tenho pedido ao Senhor, perseguido que Ele aumente a minha fé. Porque eu não tenho focado nas coisas certas, eu tenho focado em uma série de coisas, nos sentimentos, na raiva, no ódio, na ofensa, menos em Deus, menos na palavra, menos no crescimento, menos no amadurecimento. Então, se eu me mostro fraco, se eu continuo cedendo às mesmas coisas, às mesmas emoções, às mesmas reações, é porque a minha força é pequena mesmo. Se te mostrares fraco, é porque você está fraco. Olha, é simples, se eu não estou forte, eu estou o quê? Eu estou fraco. Olha aqui em Mateus 24. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é até o fim de semana, não é até o fim do propósito, até o fim, todos os dias. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então o amor, ele é uma lei. Ame o seu próximo. Ele não é um sentimento. Então, para eu praticar o que diz a palavra, eu tenho que perseverar até o fim. Eu tenho que passar por cima dos meus sentimentos. Eu nunca vou obedecer a palavra se eu esperar ter um sentimento que me apoie a obedecer a palavra. Um sentimento nunca vai me apoiar a obedecer a palavra. Ele sempre vai me apoiar a ir de acordo com as minhas vontades e não com a vontade de Deus. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela não perdoa, ela trai, ela fala mal dos outros, ela conhece a palavra, mas ela não está disposta a obedecer, ela não está disposta a ir até o fim. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Por que a gente não faz o que tem que fazer? Porque não está disposto. É algo tão sério que a maioria das pessoas que diz que foram ofendidas, na verdade elas não foram ofendidas. Mas como ela acredita naquilo, são crenças. É aquilo que ela acredita, então ela coloca como uma ofensa, que é o exemplo que eu dei no comecinho. O fato de você ajudar uma pessoa corrigindo, dando uma dica, ou não concordando com ela, já é razão para ela te odiar, para se ofender. Tem uma frase, né? Uma vez eu ouvi que hoje em dia as pessoas não têm o direito de não se sentirem ofendidas, então elas devem se sentir ofendidas. É o nível de mentalidade hoje em dia. Então quantas vezes que a pessoa, vamos falar aí de um relacionamento, a pessoa está tentando acertar, ajustar as coisas, e ela fala a verdade, ela mostra, isso daqui não é legal, não gosto quando você faz isso, faz diferente, tal, e a pessoa recebe como um ataque. Não é verdade, pessoal? Sim ou não? Às vezes está falando para ajudar, mas não, você está me atacando. Quantas vezes um filho que recebe uma correção, já se fecha. É um nível infantil ainda de emoção. Então, quando uma pessoa não recebe o que ela queria, ela se sente ferida. Ela não recebe o que ela estava esperando, ela se sente ofendida. Por quê? Por nada. Simplesmente não foi dado o que a pessoa achava que ela merecia receber. Em vez de receber, às vezes, uma correção, um ajuste, ela acha que ela deveria receber um pedido de perdão, por exemplo, e não é o caso.
Mas a palavra está falando, persevera até o fim. Persevera até o fim. Muitos não têm passado nesse teste de ir até o final. Por isso que tem fracassado, tem sido derrotado em áreas da vida. E Deus não quer isso para nós. Olha aqui em 2 Timóteo 2. Ao servo do Senhor, fala comigo, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente. Deve corrigir, fala comigo, com mansidão os que lhe opõem. Olha só a sabedoria, está se opondo a mim, mas eu não estou me ofendendo, não é comigo o problema. Conversa numa boa, explica, trata com mansidão, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, quanta mentira que muitos ainda acreditam, por isso vivem ofendidos. Olha só, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem. Então quem está se opondo a você, ou se o outro acha que você está se opondo a ele, na verdade você está só falando às vezes, não tem nada. Igual um casal, tem que ter um entendimento no casal, que os dois estão puxando para a mesma direção, mas enquanto um está se achando atacado, ofendido, aí vira essa guerra. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou, fala, aprisionou, para fazerem a sua vontade. A vontade de quem? De Deus, né? Sim? Ou do diabo? Do diabo. Olha aqui na Viva. Então eles cairão em si e escaparão. Vou cair em si, vou cair aqui, na consciência, agora tá ligado. E escaparão da armadilha da escravidão do pecado, que o diabo utiliza, e assim poderão voltar a fazer a vontade de Deus. Muitos caem nessa armadilha praticamente todos os dias, e às vezes, várias vezes ao dia, fazendo a vontade do diabo, se ofendendo, brigando, não respondendo com mansidão, brigando aqui, ao servo do Senhor. Você é servo do Senhor, sim ou não? Então, você não convém brigar. Você já leu essa passagem? Tem coisa que está tão óbvia, né? E a gente não às vezes não tem aquela revelação. Está aqui, ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente. Olha só, olha o fruto do Espírito, olha o domínio próprio, para que eu não caia na armadilha da escravidão, do pecado. Muitos vivem caindo nessa armadilha o dia inteiro, todo dia. Então nós precisamos adquirir, o que eu falei hoje de manhã, nós precisamos adquirir um espírito de guerra, não um espírito de conflito. Porque um espírito de guerra nos faz encontrar um inimigo. Nossa guerra não é contra pessoas, é contra espíritos. Então me uno na minha família, assim, vamos guerrear contra esse problema. Vamos orar sobre isso. Vamos vigiar sobre isso. Vamos ajustar essa parte. Mas quando eu tenho um espírito de conflito, é eu contra ela, é eu contra o meu filho. Tudo errado. Então nós precisamos ter um espírito de guerra, não de conflito. Porque senão eu vou ficar alimentando o ódio, vou alimentando a mágoa, vou alimentando o rancor. Muitos que se dizem crentes, mas como que uma pessoa que não vive assim, vive caindo nas armadilhas da escravidão do pecado, brigando com todo mundo, xingando, tendo respostas desequilibradas, como é que pode dizer que tem o Espírito Santo? É impossível. Porque ela continua aprisionada na armadilha do diabo, ela continua aprisionada a sentimentos diabólicos, então não tem como habitar o Espírito Santo na vida dela. Então não tem domínio próprio, ela briga, ela joga na cara o tempo todo, toda oportunidade, ela não trabalha as virtudes do fruto do Espírito. Fala comigo, por gentileza. Uma pessoa aprisionada não consegue fazer a vontade de Deus. Novamente, para reforçar, uma pessoa aprisionada não consegue fazer a vontade de Deus.